Nos Estados Unidos e na Europa, uma tecnologia tem sido utilizada há muitos anos. No Brasil, vem ganhando cada vez mais adeptos, como arquitetos, engenheiros e consumidores finais. Hoje, no Café com Stanger, você vai saber tudinho sobre isso. No episódio de hoje, para tomar um café comigo, tenho aqui uma convidada super especial, Roberta Drummond. Olá! Seja muito bem-vinda ao Café com Stanger. Obrigada a todos vocês aí. A Roberta, diretora da Inovare Esquadrias em PVC, vai conversar com a gente sobre essa tecnologia construtiva que vem ganhando cada vez mais força e adeptos no mercado brasileiro. Roberta, a palavra está contigo. Explica um pouco para a gente. O que são as esquadrias em PVC? Então, Luiz, as esquadrias de PVC hoje vem ganhando um mercado muito expansivo aqui no Brasil, principalmente no Espírito Santo. Eu sou diretora da Inovare. A Inovare é uma revenda da Claris Tigre no Espírito Santo e nós representamos a Tigre com esquadrias em PVC. A Tigre é aquela que a gente vê a propaganda dos tubos e conexões, então ela tem uma divisão de esquadrias? Sim, a Tigre ela tem vários setores no mercado. Certo. Tem a Tigre Tubos, a Tigre Pincéis, agora comprou a Fabrimar e ela tem uma indústria chamada Claris, que fica no interior de São Paulo, que fabrica portas e janelas em PVC. Dentro de cada estado, nós temos umas revendas e essas revendas repassam as esquadrias ao consumidor final. Qual é o diferencial que eu falo das esquadrias de PVC para uma esquadria de alumínio ou uma esquadria de madeira, que é a mais conhecida, que a gente se diz mais conhecida no mercado, né? Uhum. Primeiro, as nossas esquadrias para uma área litorânea, estou falando especificamente aqui no Espírito Santo, elas não corroem, elas são altamente resistentes à maresia, elas são feitas com um polímero chamado dióxido de titânio. Certo. Na própria fabricação da esquadria, esse dióxido de titânio, ele faz com que ela não amarele. Então, ela tem uma vida útil em torno de uns 45 a 50 anos, enquanto a de alumínio ou de madeira tem em torno de 5 a 10 anos. Ela não requer manutenção, por ela ser o PVC, o próprio PVC. As nossas esquadrias, por elas serem termofundidas em fábrica, certo, elas têm uma propriedade acústica muito boa. Uhum. Então, elas proporcionam um conforto acústico muito bom ao consumidor e também proporcionam um conforto térmico. Acústico por quê? Por essa questão da termofusão faz com que essa acústica, você tenha uma redução de ruído muito bom. Então, se você tem vamos supor, dentro da sua casa você tem uma porta que dá para uma varanda, você fechou essa porta, a gente tem em torno de uns 20 a 30 decibéis de redução de ruído só com a esquadria, sem necessidade de colocar um vidro duplo ou um vidro mais espesso. Conforto térmico por quê? Você também fechou, dando esse mesmo exemplo, você vedou a sua porta, ligou numa área onde tem muito calor, vamos supor num verão dentro da sua casa. Você ligou o ar-condicionado, você não tem troca interna e externa de calor. Por não ter troca interna e externa, o ar-condicionado ele vai fazer muito pouco esforço para girar. Para essa troca de calor. Para essa troca de calor. Então você vai ter uma economia de energia muito boa então, também. Você tem um conforto mais economia. Mais economia. A Tigre tem um estudo numa casa já feita no Rio Grande do Sul, que em 6 anos de investimento que foi feito nas esquadrias de PVC foram repostos na conta de energia. Caramba. Hoje em dia, como a nossa conta é bem alta, sim, isso aí é um item valioso no nosso orçamento. Um item que pesa, né? Sim. Roberta, quando a gente fala de materiais e tecnologias construtivas, a gente está falando também de atender às normas de desempenho. Você consegue falar para a gente o quanto as esquadrias de PVC atendem, alcançam, superam? Como é que está isso? E isso muito em especial, acho que para as pessoas técnicas das obras, né? Ouvirem você falar isso. Sim, os arquitetos, né, engenheiros. Fala pra gente um pouquinho. A norma de desempenho, que é a norma 15575, ela veio para dar uma qualidade, um conforto muito maior ao consumidor, ao morador da sua casa, seja seu apartamento, seja dentro de um prédio. Por quê? Ela exige que
que você tenha uma redução acústica X através de um cálculo para todas as esquadrias. Perfeito. Então, eles solicitam, dentro dessa norma, tem escovas de vedação, desempenho acústico, termofusão, são questões mais técnicas, certo. Mas todas as empresas que forem hoje, ou os arquitetos ou os engenheiros, aprovar um projeto, ela tem que atender à norma de desempenho. As esquadrias de PVC, antes de criar a norma de desempenho, elas já possuíam esses laudos. A gente tem todos os laudos feitos em laboratórios renomeados. Certo. A gente já tem todos os testes acústicos feitos com todos os tipos de esquadrias. Sensacional. Sim. Então a gente consegue emitir, por exemplo, se você vai fazer dentro de uma construtora um orçamento de um prédio inteiro, a gente, junto com o manual do proprietário, a gente entrega todos os laudos feitos em laboratórios, todos os testes de acústica. Então, o cliente, ele se sente mais seguro e até com mais conforto em poder utilizar o seu imóvel sem ter esses problemas que hoje a gente tem de barulho. Sem dúvida. Isso é muito bacana, que realmente você vê que agrega valor. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu quero te perguntar também é o seguinte: eu vi você falando sobre acústica e sobre a questão de temperatura. O PVC, as esquadrias de PVC, elas são utilizadas somente para residencial, ou você pode utilizar isso em situações como uma UTI ou então um estúdio de música, uma loja? Como é que tem sido, e você tem visto, né, obviamente, sendo a diretora da empresa, da Inovare, como é que você tem visto sobre a utilização, para quais fins? Fala um pouquinho pra gente da história. As esquadrias de PVC, elas são feitas sob medida. Então, elas são executadas e produzidas de acordo com cada projeto, de acordo com cada tipologia, tá? Hoje a gente já tem aqui no Espírito Santo, especificamente em Vitória, já 8 UTIs instaladas. Quais os benefícios que a gente tem para a instalação de uma esquadria em uma área hospitalar? Primeiro, a esquadria ela tem uma asepsia muito boa. Uau. Então, é o que muitas das outras não possuem. Fácil limpeza, você passou um paninho úmido, ela está sempre limpinha. Elas não precisam de manutenção, então é uma área que você tem um fluxo de pessoas muito grande. Então você não precisa de manutenção. Fora a garantia, que a gente dá uma garantia de 10 anos. Uma garantia de 10 anos. 10 anos. Imagino que para essa situação hospitalar seja interessante para quem está te contratando, porque uma coisa que a gente vê sempre é essa situação de nível de risco de infecção e tudo mais. Então, com essa vedação, isso vai refletir lá, né? Totalmente, com certeza. A gente está começando até a fazer uns estudos em um dos hospitais para ver qual é o índice, primeiro, de manutenção, esses índices de questão de asepsia, justamente para ter essa ideia. Mas, assim, eu acho que as pessoas já estão vendo as esquadrias de PVC com outros olhos. A gente está com solicitação de muitos projetos de casas em montanhas, até áreas comerciais. E qual a grande vantagem de você ter uma esquadria para uma área de montanha? Você consegue manter a sua temperatura interna sem preocupação. Se você fechou a sua janela, fechou a sua porta, por ela não ter essa troca, por ela ter uma vedação perfeita, a temperatura interna é mantida. Você corre para as montanhas para passar um friozinho, tomar um bom vinho, mas você não fica desconfortável. Não fica desconfortável. Ali, quando, consegue no ligar jantar, sua lareira, manter a temperatura interna. Você está com algumas obras nas montanhas? Sim, nós estamos com algumas obras. Em torno de umas 5 obras lá nas montanhas. O PVC caindo no gosto do capixaba, que faz muito bem, né? Não só, você falou de montanha, você é obrigado a fazer um contraponto, que é o mar, né? Sim. Muita gente aí com imóvel em Guarapari, Iriri, Ubu, né? Toda essa região litorânea, Marataízes, ela surte o mesmo efeito. Como é que funciona isso para quem está ali de cara, né, no vento, na maresia? Sim, até legal essa pergunta, porque não só nessas áreas de frente, mas, por exemplo, Vila Velha, a gente tem muita reclamação, às vezes,
Pra gente o mar é maravilhoso, a gente escuta o barulho das ondas, é maravilhoso, mas para uma pessoa que convive com esse barulho constante todo dia, todo dia, a gente já teve reclamações inclusive, do barulho que o barulho incomoda um pouco. Mas assim, a esquadria, ela é totalmente resistente à maresia, ela não absorve calor. Certo. Então, independente da intensidade de calor que tenha, a gente sabe que a gente tem aqui muito no Brasil, você coloca a mão na temperatura, ela está sempre na mesma temperatura e ela não deixa que entre também. Hoje a gente já tem, agregando a essa esquadria de PVC, a gente já tem vidros que retêm o calor, então ele não deixa que entre calor para dentro do ambiente e tem uma proteção solar muito boa também. Certo. Você me falamos aqui, né, de mar, montanha, prédios e tudo mais. Quando a gente está falando de esquadria de PVC, a gente tem alguns, vou chamar de aparatos ou acessórios para dar ainda mais conforto, um plus, né? Não é somente a esquadria janela. Como é que é? Eu já tive, né, visitando algumas obras suas, em outras oportunidades, e você tem uma persiana, né, tudo controle remoto. Quais produtos dentro dessa linha de PVC eles vêm para agregar e talvez eu diria assim, para não ficar só a esquadria? Não sei, você tem porta? Como é que funciona? Hoje em dia a gente trabalha com a gente fala o fechamento externo da casa. Temos portas de entrada pivotante que alcançam até 3 metros de altura. Você consegue fazer aqueles vãos que você disse, né? Sim, nós estamos com 3 a 4 casas na Ilha do Frade com desenhos incríveis, cada arquiteto com sua maneira de projetar, com seus painéis de vidros gigantesco. Assim, o interessante é que o PVC hoje ele tem possibilidade de se adequar a qualquer tipo de projeto. Então a gente faz desde portas até 4 metros de altura sem divisões. Bacana, né? Sim. Não é uma coisa frágil. Sim, associada à persiana. A persiana é uma cortina que vem termofundida junto com a esquadria e que ela pode ser motorizada ou não. Ela funciona externa à esquadria e ela também te dá um conforto acústico muito bom. Então você consegue controlar a entrada e saída de luz e também ter um blackout total. Além dela ter uma propriedade acústica muito boa. Não precisa tirar para lavar, então não é uma cortina que você vai ter que tirar para lavar. Não tem, para quem tem problema de essa questão do pó de minério, que hoje a gente tem uma questão muito problemática com esse pó de minério. A persiana, ela retém esse pó, ela não deixa que o pó de minério entre também. Então... E ela sendo do lado de fora, você vai conseguir lavar? Sim, ela lava completamente. Normal. Você só abrir a esquadria e ela consegue lavar. Mas também a chuva pode lavar, ela pode também, vir. Né? Eu diria até que assim, nos casos, por exemplo, de pessoas alérgicas, ela não precisa colocar uma cortina do lado de dentro de casa. Ela não empoeira, porque ela é externa. E fica só com essa... Com certeza. Com a persiana, né? Com certeza. Muito legal, Roberta. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Queria que você falasse um pouco como tem sido esse trabalho, porque é o seguinte, o brasileiro ele é muito conservador, né? Então, como é que tem sido esse trabalho, não vou dizer de convencimento, como é que tem sido esse trabalho de educar o consumidor final, né, para ele entender que ele está diante de uma coisa que é boa para ele, porque eu só vi benefícios até agora, né? Sim. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que são suas parcerias? Como que você desenvolve isso? Eu falo que os meus grandes vendedores, na verdade, e os meus grandes parceiros são os especificadores. São os arquitetos, são os designers de interiores, são os engenheiros, ou são quem efetualmente fazem o projeto. Certo. Por eles conhecerem um pouco melhor, por eles já estarem na área, entenderem de normas, entenderem dos grandes vãos, já passa para o cliente final essa segurança de que o produto vai funcionar. Hoje a gente tem vários parceiros, assim, são parceiros que a gente leva para a vida, não só no trabalho. Claro. Falo isso com propriedade, que tem alguns aí que são parceiros mesmo de vida, e eu quero criar essa parceria cada vez mais, porque eu acho que eles são quem fazem a nossa
nosso público crescer cada vez mais. Que bacana, que bacana. Você acredita muito nesse produto, né, Roberta? Com certeza. Se eu não acreditasse, eu com certeza não venderia um produto. Eu tenho na minha casa, tenho não só na minha casa aqui, tenho na casa de Guarapari. Então, assim, quando eu entrei na Inovare, a primeira ideia minha era conhecer o produto. Vale a pena, não vale a pena? Então, assim, a partir do momento que você acredita no produto e sabe que ele funciona, vender é mais... Vai com mais facilidade, óbvio, né? com certeza. A pessoa olha para você e vê que você realmente acredita naquilo, né? Quantos anos você tem de Inovare, de Claris? A Inovare já tem... Antes de trabalhar na Inovare, eu trabalhava dentro da Tigre. Que legal. Eu fui executiva de vendas dentro da Tigre. Trabalhei 5 anos. Eu sou mineira. Trabalhava gerenciando as lojas de Minas e no Espírito Santo. E com o crescimento da construção civil, o crescimento... o boom em 2009, 2010 que deu no Espírito Santo, fui convidada a vir pela própria Tigre, a abrir uma revenda aqui e daí comecei. Então a gente tem 10 anos já que estamos aí no 10 mercado. anos acreditando e propagando o PVC. Roberta, eu quero te fazer uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, eu como corretor, né, entro e saio diariamente em muitos imóveis. E aí eu fiquei aqui pensando agora, né? Alguns prédios aí sofrem com barulho ou com essa própria troca de calor, né? Principalmente esquadria de alumínio, né? Eu sei que tem diversos perfis e tal, tem alguns que são muito fininhos, chega a ser quase o blindex direto no peitoril, exatamente, né? Então, se eu sou síndico ou estou afim de querer uma solução como essa, existe jeito? Eu vou ter que arrancar a janela de todo mundo, abrir um buraco maior? Tem alguma solução para isso? Luiz, tem sim. Assim, há mais ou menos um ano atrás, a Tigre lançou, um dos nossos lançamentos mais solicitados no mercado, que chama Janela de Sobreposição Acústica. Se você tem um problema dentro do seu apartamento e não pode mudar a fachada por questões até estéticas da fachada, a gente tem uma janela que ela é acoplada à sua janela de alumínio, tanto dentro do vão quanto externo, e ela te oferece uma redução de em torno de 30 a 35 decibéis. Só para a gente ter noção do que é 35 decibéis, é a redução que um aeroporto necessita dentro de uma sala de embarque para não ter uma... Então é uma redução muito significativa. Aliado a isso, a essa janela, a gente tem diversos tipos de cores também. Então hoje a gente trabalha com PVC prata, o PVC preto, o bronze, o amadeirado, então para áreas de montanhas, então madeira clara, madeira escura. A gente fala muito nas propagandas, parece madeira, mas não é. É muito vivo, né? E é muito vivo, é idêntico, não sofre cupim, como a madeira, não precisa de manutenção, então assim... Ainda tem todos os benefícios que a gente já ouviu aqui do PVC. Sim, com certeza. Imitando a madeira, né? Com certeza. Roberta, quero te agradecer demais. Muito obrigada, a presença Luiz. aqui no café. A gente está sempre procurando falar de novas tecnologias construtivas. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus amigos, para quem me consulta, que o valor de um imóvel ele tem tudo a ver com seus valores intrínsecos. Sempre repito isso. Por quê? Os valores intrínsecos são aqueles que muitas vezes a gente não consegue tocar, não consegue mensurar. Mas eles vão estar atrelados ao imóvel ao longo da vida toda útil do imóvel. Certeza. Então, uma tecnologia construtiva como o PVC, tanto para um edifício comercial, quanto para um edifício residencial e para as casas, seja na montanha, Vitória ou na praia, faz total sentido para agregar valor, além do conforto em si, de tudo que você falou. Com certeza. Então, são esses temas que a gente sempre quer trazer aqui no Café com Stanger, para poder deixar o pessoal muito bem informado de todas as novidades aí ao redor do mundo. Se você tem interesse em fazer um orçamento, saber ainda mais sobre esquadrias em PVC, com certeza a Roberta e o staff dela, da Inovare, vão conseguir te atender de uma maneira toda especial. Falo isso porque conheço, tá? A Inovare fica hoje no Shopping Rio Branco. O contato está aí na sua tela para maiores informações.
A gravação de hoje foi aqui no Cousina Design Kitchen, a loja localizada na Praia do Canto, na rua Aleixo Neto. Essa locação muito bacana, né? Aqui você encontra acessórios diversos para cozinha, né? Aparatos, tudo de muita qualidade. Você consegue aqui no site acessar o endereço para saber mais sobre esse lugar sensacional. Quero convidar você para sempre acompanhar as nossas mídias sociais para saber sobre os novos conteúdos. A gente faz de tudo para valorizar o seu tempo.